chamado correção. Tô ficando chique nesse negócio aqui, ó. Vamos ver aqui. Vira. Primeira pergunta era sobre a Inconfidência Mineira. Bom dia, Camila. Sobre a Inconfidência Mineira, né? Então, vamos pensar lá. A Inconfidência Mineira apresentou algumas características. Identifique a correta. Na letra A, tinha assim: inspirados pelas ideias iluministas, os conjurados mineiros defenderam a liberdade do comércio e a independência da colônia. Dentre os grupos sociais envolvidos no movimento, destacaram-se os proprietários de lavras e de terras, oficiais militares, clérigos, letrados e escravos. Letra C. O exemplo da possibilidade da quebra do vínculo colonial, representado pela independência das colônias espanholas, exerceu influência entre aqueles que planejaram a conspiração. Letra D. O declínio da exploração aurífera na segunda metade do século XVIII, ao lado da iminente cobrança da derrama, foram fatores que contribuíram para aumentar a insatisfação dos colonos mineiros com a coroa portuguesa. Letra E. Entre os grupos sociais que mais participaram da elaboração do levante foram os escravos, pois existia a perspectiva de liberdade caso o plano fosse bem sucedido. Muito bem, vocês já fizeram isso ontem, né, no simulado, mas a minha pergunta aqui é diferente. A minha pergunta é assim: por que vocês não marcariam, por exemplo, uma letra, né? Então, eu quero eliminar a letra A. Por que eu não marco a letra A? Vamos lá, quero participação de vocês. Quem vai estar conversando comigo são vocês. Tudo bem? Porque vocês já sabem, né? Então, a resposta correta dessa aqui é a qual mesmo? Vamos achar a resposta correta primeiro. Qual que é a resposta correta dessa? Nem prestei atenção, né? Então, é a primeira lá do simulado. Qual que é a resposta correta? Letra D, exatamente. A resposta correta era a letra D. Mas o que está errado na letra A, então? A Inconfidência Mineira não foi marcada pelas ideias iluministas? O que está errado na letra A? Abre o microfone, fala. Por que está errada a letra A? Tudo bem, vocês marcaram a letra D é a que está correta, está certinho. Mas agora eu quero saber, por que a letra A está errada? Defenderam a liberdade do comércio, exatamente, né? Então a gente tem que lembrar que a Inconfidência Mineira ela era relativa aos mineradores e os mineradores não falavam nada em liberdade de comércio. Você veja que as outras duas partes da pergunta, da resposta, elas estão corretas, né? Porque a Inconfidência Mineira ela foi inspirada nos ideais iluministas e ela queria a independência, mas não da colônia inteira, né? Isso, né? Eles não tinham interesse nisso. E lembrem que eles não queriam a independência da colônia inteira, era a independência da província de Minas Gerais. Então, por isso que a letra A está correta. Por que a letra B ela está errada? O que tem errado na letra B? O que está errado, então? Letra B está errado o quê? Os escravos. Todas as outras classes sociais estão corretas. Somente a parte que fala de escravos é que fez com que a letra B estivesse errada. Então, veja, desculpa, veja que a gente pode errar se a gente não prestar atenção em alguma coisinha. O que a letra C está errada? Por que a letra C está errada? O que tem ali de errado?
Os escravos na letra... Não, peraí. Letra C, o que está errado? Né? Como vocês não se manifestaram, deixa eu ver. O vínculo quebrado com a colônia. Na verdade, Camila, essa parte ela está correta, mas o que está errado é que a independência das colônias espanholas ela foi depois. Então, não foi ela que influenciou a Inconfidência, certo? Então, ela vai ser um pouquinho depois, pouca coisa depois, né? Mas por isso que ela vai estar errada. A letra D a gente já viu que está correta. Por que a letra E está errada? O que tem de errado na letra E? Fala dos escravos também, né? Na Inconfidência Mineira, os escravos, eles não participaram da Inconfidência, tanto que ela é uma revolta de elite, e eles não tinham perspectiva de libertar os escravos. Lembra que a gente falou isso? Isso, era só a elite, né? Então, por isso que essa letra E está errada. Se veja que é legal quando a gente... Ah, vocês foram lá e vocês acertaram. Tudo bem, é a letra D. Mas a gente tem que saber por que as outras estavam erradas, sabe? Então, se a gente tivesse na aula presencial, cada vez que a gente vai corrigir, a gente tem que fazer isso. Por que a outra está errada? Porque às vezes a pessoa vai lá e chutou, e daí acertou, mas não sabe quem. Quem queria a libertação dos escravos era a Conjuração Baiana, exatamente. Então vamos para a pergunta 2 agora. Outro conflito importante no período colonial foi a Conjuração Baiana, alguns anos após a Inconfidência Mineira. Qual foi a causa principal para esse novo conflito? Então, escrevi principal errado lá. Qual foi a causa principal para esse novo conflito? Então, por que eles tinham esse conflito? Porque o povo queria um salário básico para poder comprar a refeição de cada dia, porque o povo reivindicava reformas contra as injustiças sociais e raciais da época, porque o povo queria transferência para outras capitanias, pois as condições da Bahia eram péssimas, porque o povo era contra a derrama, cobrança à força dos impostos do império, ou porque o povo se uniu aos portugueses para expulsar os holandeses da Bahia, né? Tá ali as opções. Isso. Você marcou a letra D, Camila. A letra D, o povo era contra a derrama? Nessa aqui? Mas a gente está falando... Isso, a dos holandeses era de 1624? Não era, né? Então a última não era. A Bruna marcou a letra B. Teixeira também foi na B. Cândido foi na B. Então vamos ver lá, né? Vamos analisar. Pensa a conjuração baiana, gente. A conjuração baiana era por causa das injustiças sociais e raciais da época. Então, letra B. Por que a D está errada? A D está errada? Não está aparecendo as opções para vocês? Ah, bom. Tá sim, Ana. Veja aí. Atualiza, que às vezes aconteceu de travar, e daí ele não atualizou para você. Tá bom? Às vezes ele dá um pico e daí ele não atualiza. Veja aí. Então, a letra B é que está correta, e a letra D, ela vai estar errada aqui, porque a derrama, o povo era contra a derrama, mas lá na Inconfidência Mineira, não na Conjuração Baiana, tá? Então, é isso que, às vezes, a tela das opções está atrás da tela da tia. Ah, então tá. Pronto, melhor. Deixa eu ver aqui. Que para mim tá normal aqui, tá na frente. Né? Veja aí. Vocês entenderam, então, por que a letra D está errada nessa aqui? Se a gente estivesse falando de Inconfidência Mineira, a letra D estava correta. Mas como a gente está falando de Conjuração Baiana, a letra D está errada. Tá ok? As outras duas ali, o povo queria salário básico, né? Foi só mesmo para encher linguicinha. E a transferência para outras capitanias, pois as condições da Bahia eram péssimas. Claro que eles não iam lutar por causa disso, né? Provavelmente daí lutariam para que a Bahia se tornasse uma grande
província e não sair da Bahia, né? Então, letra C ela fica meio estranha. E como diz o Gustavo, a letra E, quando eles vão expulsar os holandeses, é antes disso, né? Em 1624, e aqui a gente está em 1798. Tá legal? Tudo bem, então? Posso continuar? Vamos ver. Ninguém quis comentar, então vamos para frente. A pergunta número 3, então, lá do simulado. Existem características nas relações entre colônias e metrópoles. Nossa, escrevi errado de novo ali. Credo como escrevi errado. A América Portuguesa também tinha essas características. Identifique nas questões abaixo as que mais se parecem com a relação colônia-metrópole. Então, característica de colônia e metrópole. A gente viu lá na aula 1, né, que a gente estava vendo, na trilha 1 até a gente viu bastante sobre isso. Vamos lá. Realização do pacto colonial, emprego de mão de obra escrava, predomínio da monocultura. Divisão da metrópole em lotes iguais, de iguais proporções. Dispersão entre os núcleos coloniais e comercialização do café. Divisão do território brasileiro, exploração familiar da terra e ênfase na implantação de manufaturas. Subordinação política à aristocracia rural portuguesa, monopólio comercial e sociedade igualitária. Exploração de recursos minerais, utilização de trabalho livre e predominância da pequena propriedade. Tá, eu tô vendo ali que vocês marcaram letra A, realmente, né? Característica da relação entre metrópole e colônia, letra A. Pacto colonial, mão de obra escrava e monocultura. Ok. Por que a B está errada, então? O que você disse assim? Ah, de cara você olhou na letra B e disse assim, ih, errado. O que foi que você olhou e disse assim, não gostei, não é isso, isso está errado como sistema colonial? O que foi? Você diz, ah, não reconheço o sistema colonial nisso aqui. O quê? Comercialização do café poderia ser, mas você veja que de repente, né, o café poderia ser uma monocultura. Mas ali a Camila falou divisão de lotes em proporções iguais, né? Então, nunca dentro da colônia vai ser distribuído lotes em proporção igual. Então, a letra B, quando eu olho essa parte, que eu já digo, não é sistema colonial. O que é na letra C, então? E a letra C? O que você olhou e disse assim, isso não é sistema colonial? O que não é? Sistema colonial, então? Já atualizei, mas aparece os slides. Ai, que dozinho, Ana. Não sei o que fazer agora. Você já saiu e entrou novamente? É porque está gravando, eu acho que é isso. Quando ele dá o pico. Aconteceu comigo numa apresentação do Tiago um dia. Deu um pico e eu não consegui ver mais o que ele estava falando. Puxa vida. Mas vai ouvindo aí. Você já vai. Nós já estamos na 3, você vai ouvindo. Tá? E aí, gente? O que a letra C aqui ela faz com que esteja errada essa questão? Exploração familiar, Camila. Show! Você veja que o território pode ser dividido, porque ele é dividido inclusive em províncias. Mas a exploração familiar não é sistema colonial. Você viu que em cima, quando ele fala divisão da metrópole em lotes de iguais proporções, não existe isso de iguais proporções. Mas a parte de baixo, a divisão do território brasileiro, ele pode acontecer, porque ele acontece em províncias, mas o que está errado? A exploração familiar. Isso não acontece na colônia.
tá? Na relação, né, colônia-metrópole, ok? Você viu como é fácil da gente errar? E na letra D, o que está errado? Você olhou e disse assim, essa parte aqui, as outras eu não sei se está certo, mas essa aqui eu sei que está errada. Você olhou e disse assim, essa vai errar. Trabalho livre. Ah, você já está falando na E, né, Gustavo? O Gustavo está lá na E falando de trabalho livre. Isso, né? Não vai existir em grande quantidade. Mas e na D? O que está errado? Não tem problema, a gente já viu então que o trabalho livre. A sociedade igualitária. Na colônia, nós não temos uma sociedade igualitária onde todo mundo tem o mesmo ganho, onde todo mundo é igual. Então, na letra D, a sociedade igualitária, ela acaba com a questão. E na letra E, o Gustavo está falando ali, utilização de trabalho livre, que também acaba com a questão. Né? Então, pequena propriedade, essas coisas assim. Né? Aí a gente vai entendendo por que é realmente o sistema colonial. Ok? Para frente. Em 1808, a família real portuguesa se transferiu para o Brasil. Esta transferência está ligada a quê? Né? Então, opa, que beleza que voltou. Então, a gente está lá na pergunta, né, em 1808, a família real se transferiu para o Brasil. Por que eles se transferiram? Disputa entre Inglaterra e França pela hegemonia europeia, perda por Portugal das suas colônias na costa da África, descoberta recente de ouro na região das Minas Gerais, intenção portuguesa de proclamar a independência do Brasil, tentativa portuguesa de impedir o avanço inglês na América. Por que a família real portuguesa se transferiu para o Brasil? Teixeira está falando ali, ó, letra A Vitória diz que é a letra E, o Pedro E, Guilherme B. Agora ficaram tudo confuso. Não estão assim seguindo uma linha, cada um está falando uma coisa. Camila, marquei a E. Flávia também foi na E. Ai, ai, ai. Vamos pensar juntos então. Família real, quando ela veio para o Brasil, ela estava fugindo de quem? Quando a família real veio para o Brasil, lá o Dom João, ele veio para o Brasil fugindo de quem? Dos ingleses, de Napoleão, exatamente. Então, eles estavam fugindo de Napoleão, lá da França. Por que o Napoleão estava ameaçando a família portuguesa? O que ele tinha decretado? O que ele tinha decretado, então? O bloqueio, né? Então, o bloqueio continental. E esse bloqueio continental que Napoleão decretou era contra quem? Contra Portugal ou contra quem? Quem era o inimigo do Napoleão? A Inglaterra. Muito bem, agora a gente já sabe. A família real, ela veio de Portugal para o Brasil porque ela estava fugindo de Napoleão, que tinha decretado bloqueio contra a Inglaterra. Opa, vamos ver as questões. Qual seria agora a questão correta para a gente marcar? A letra A, né? Disputa. Por que eles vieram para cá? Pela disputa entre Inglaterra e França pela hegemonia, ou seja, por comandar a Europa, né? Por eles tomarem conta da Europa. Por isso que a família real veio para cá, né? E aí, a família real veio para cá. Qual foi a primeira atitude que o Dom João tomou? Quando ele chegou aqui, ele assinou um decreto. Para fazer o quê? Vamos ver ali. Liberar os portos. Se ele queria liberar os portos, veja lá a letra E. Tentativa portuguesa de impedir o avanço inglês na América. Se ele ia liberar os portos, para quem que ele ia liberar os portos mesmo?
Para quem? Para as nações amigas. Mas quem era a nação mais amiga de Portugal nesse momento? Que tinha mais interesse nesse momento? A Inglaterra. Então, você veja lá que eu elimino a letra E quando eu falo que não quero o avanço inglês na América, porque a colônia portuguesa está onde? Na América. E eles assinam um documento de que eles vão comercializar com a Inglaterra. Então, a Inglaterra vai ter uma grande parte aqui do Brasil. Lembra que eu falei numa aula que tinha uma charge que mostrava que aqui no Brasil estava chegando esqui em inglês? E aí a pessoa pergunta lá, por que você comprou esqui? Né? Ah, porque é da Inglaterra. Então eles encheram o Brasil de produtos ingleses. Lembram que a gente comentou isso na aula? Eliminei a letra E. Por que a letra D está errada? Intenção portuguesa de proclamar a independência do Brasil. Foi por isso que a família real veio para cá? O que está errado aqui? Nada a ver, né? Porque a independência vai ser na volta do Dom João para lá e não na vinda. Então, eliminei a letra D. Descoberta recente do ouro na região das Minas Gerais. Por isso que naquela novela do Mundo tem tanto inglês. Isso mesmo, por isso que naquela. E, inclusive, eles meio que mandam lá. Lembra que na novela lá, o Thomas, que é o vilão inglês, ele meio que manda, né? Então, por isso. Camila está me respondendo. Na letra C, né? A descoberta do ouro foi antes da família real. Então, eu elimino a letra C. Perda por Portugal das suas colônias na costa da África. E aí, a gente já viu alguma coisa assim? Não vimos nada ainda com relação a isso. Significa que a que mais fica coerente, a que mais fica correta, a letra A. Então, quem marcou a letra A vai ter acertado essa questão. Para a próxima. E a última, né, do simulado. Após o tratado, pelo regime de virtual privilégio do comércio britânico, ficou sendo o seguinte o estado legal das relações mercantis no Brasil: livres as mercadorias estrangeiras que já tivessem pago direitos em Portugal, e bem assim os produtos da maior parte das colônias portuguesas, sujeitas à taxa de 24% ad valorem, as mercadorias estrangeiras diretamente transportadas em navios estrangeiros, sujeitas à taxa de 16% as mercadorias portuguesas e também as estrangeiras importadas sob pavilhão português, sujeitas à taxa de 15% as mercadorias britânicas importadas sob pavilhão britânico ou português. O acontecimento histórico abordado nesse texto está relacionado a quê? Vamos lá. A independência da economia portuguesa em relação aos interesses capitalistas britânicos, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas em 1808, o repúdio à manutenção do pacto colonial, o tratado de comércio. Opa, coloquei duas vezes aqui, mas lá eu acho que eu não coloquei duas vezes, né? Eu já vejo lá. O Tratado de Comércio e Navegação de 1810, celebrado entre Inglaterra e Portugal. Deixa eu só ir lá na mestre para eu ver, só um pouquinho. Que lá na mestre eu sei que eu não coloquei. Agora só deixa eu ver aqui qual que era a última. Daí eu não vou. Só um minutinho, tá, gente? Só para eu achar aqui para daí dar a resposta correta para vocês. Tá? Abrindo a questão aqui. A última era o processo de emancipação política iniciado em 1810, né? Então, em vez ali a última letra E, em vez de ser o tratado, era o processo de emancipação iniciado em 1810.
seria a resposta letra D, né? Letra D. Lembram que na aula passada ainda eu comentei assim, nossa, não é estranho a colônia ser portuguesa e ela cobrar mais imposto dos produtos portugueses do que os dos produtos ingleses, né? E aí você viu lá que ele fala, né? Então ele está falando lá dos 15%, dos 16%, dos 24%. E eu lembro que na aula passada eu disse assim, eu pedi para vocês lerem, vocês não quiseram ler. Lembram que vocês não quiseram ler para mim? Lá na página 343 tem lá, né, o Tratado de Navegação e Comércio fala das porcentagens, né? Eu falei na videoaula também, mas a gente falou também na questão aqui na aula online da semana passada, que eu estava pedindo para vocês lerem, que vocês não quiseram ler. Ah, viu como eu lembro das coisas? Então, essa aqui. A letra A está errada. Independência da economia em relação aos interesses capitalistas britânicos. Não, né? Bem pelo contrário, porque a Inglaterra sempre estava colocando produtos aqui no Brasil. A abertura dos portos, ela foi em 1808 e o documento aqui, ó, quer ver? O documento aqui, se você não prestou atenção, ele vem, aqui ele não fala, mas ele daí não é de 1808. Daí, repúdio à manutenção do pacto colonial também não seria, né? E daí sobrou, então, a letra D, que era correta, porque a letra E ele fala de emancipação em 1810, e a gente sabe que o Brasil não ficou emancipado em 1810, né? Então, a gente corrigiu o simulado, né? Se você de repente, eu não fui tão bem, tem tempo para recuperar no próximo. Vocês viram que o simulado, ele foi muito ligado nas trilhas que eu coloquei para vocês, né? Quem fez as atividades da trilha partiu depressão, que nada, 6 tá bom, não se preocupe, né? Não comece, por favor. Então, ele sempre está muito ligado nas trilhas que eu estou fazendo. Vocês têm que ouvir o que eu falo, aonde que. Marque aqui na apostila, faça assim. Tô lendo essa parte. É porque é onde eu vou estar cobrando, certo? É onde eu vou estar pedindo para vocês. Quando eu iniciei a aula, eu pedi para vocês pegarem a apostila. Pegaram a apostila? Isso, pertíssimo da média, porque depois, somando os outros, vai estar muito bom. Tá bom? Pegar a apostila, página 352. Isso, lá na página 352. Na página 352, a gente vai fazer juntos aqui até a número 6, tá? Porque a 7 em diante é da aula da semana que vem. Mas até a questão número 6 a gente já viu. Então a gente vai fazendo junto, porque é esse amplie, é esse momento da gente entender o assunto para dar continuidade. Senão a gente fica perdido, tá bom? Eu vou fazer a pergunta, vocês vão pondo as respostas aí para mim. Ou abrem esse microfone e falam. Vocês vão desacostumar de falar, gente, se vocês não falarem. Sabia? Vai chegar lá, quando nós voltar para o presencial, vocês vão querer escrever, não vão querer falar, né? Então, lembra que vocês podem falar. Página é página 352. 352. Lá no Amplie. Volta para a escola quieto. Sei não, viu? Tem minhas dúvidas com relação a isso. Tenho a impressão que vão voltar com igual os capirotinhos, assim. Eu imagino. Nossa, daí vão querer contar tudo que comeram, porque não fizeram nada, né? Então, não saíram passear, não foram viajar, não fizeram nada assim de interessantíssimo, mas comeram muito. Então,
Como sair, Piago? Com esse corona aí pegando todo mundo, ó. Tá louco, ó. Né? Eu tô com algumas pessoas conhecidas aí com corona. E ó, um professor meu faleceu essa semana, então assim, bem. Fiz a incrível viagem do quarto para a sala. Eu também assim, né? Então nessa quarto para a sala. Viu? Eu saí da cidade porque eu moro fora da cidade, né? Eu moro muito, muito longe. Então, eu tô. Peraí. Eu tô na praia faz um mês, mas eu não fui só uma vez. Quero que acredite. Nossa, nojo. Ui, não gosto dessa gente metida. Fica fazendo. Eu moro na Santa Luzia. Sabe onde que fica? Santa Luzia? Então, eu moro na Santa Luzia. E aí, então é uma viagem. Quando eu saio de casa e vou para o centro ou volto, é uma viagem, né? Então, é por aí a coisa. Vamos lá para a página, então, 352, na questão número 1, tá? Eu vou fazer a pergunta e vocês vão me respondendo, ok? Sobre o sistema colonial, explique a dinâmica metrópole-colônia, né? Então, como que funciona? Tá em Carambeí, você sabe, Guilherme, que fazem acho que uns 3 anos, eu saía do Integração e eu dava aula à tarde em Carambeí, e é muito mais rápido eu ir para Carambeí do que, de repente, sair da minha casa e ir para um bairro daqui de Ponta Grossa, né? Então, bem mais fácil, né? Carambeí é legal. Vamos lá. Nem vou falar, todo mundo já sabe. Eu não sei, né? Então, de materiais de construção. Hum. Então tá, vamos lá para o número 1, gente. Vamos falar do sistema colonial lá, ó. Tá? A dinâmica metrópole-colônia. Como que era essa dinâmica metrópole-colônia? Vamos, gente. Responde agora a professora Ana, número 1. Dinâmica metrópole. Como que era a dinâmica metrópole-colônia? Quem comercializava com quem? Quem comprava o que de quem? Era uma relação em que a colônia dominava a metrópole? Ou era a metrópole que dominava a colônia? Se concentrem de novo. Quem dominava quem? A metrópole dominava a colônia. Então, vamos construindo a resposta lá. A metrópole dominava a colônia. Vírgula. Como que era essa compra? Quem comprava o que de quem? Quem comprava? A colônia comprava. Boa. Então vamos lá. A metrópole dominava a colônia, vírgula. A colônia comprava da metrópole produtos manufaturados, certo? Então, os produtos já prontos vinham da metrópole. Então, a número 1, a relação entre a colônia e a metrópole era essa. A metrópole dominava a colônia e a colônia comprava produtos da metrópole, certo? Se escrever isso, entendeu isso, já está ok. Tudo bem? Posso ir para 2? Manufatura é produto, por exemplo, do que é feito a roupa? A roupa ela é feita, né, de algodão. O algodão é uma matéria-prima. A matéria-prima é o algodão. A roupa pronta é o produto já manufaturado, já feito. Então, a metrópole, a colônia, ela tinha o algodão, mandava o algodão para a metrópole e comprava a roupa pronta, com um preço muito mais caro. A laranja é a matéria-prima. O suquinho na caixinha é o produto manufaturado. Uma laranja custa 30 centavos.
Um suquinho manufaturado custa R$ 3. Entendeu? Essa era a relação. Lembrou agora? Então, beleza. Vamos para frente. Número 2, né? A número 2 é interessante, porque a gente quase assim falou muito pouco sobre os déspotas, né? Porque era assunto lá do primeiro bimestre, né? Então, explique o significado do termo despotismo esclarecido. Alguém sabe? Despotismo esclarecido, uma forma de governar corretamente, isso, né? O que acontecia? Os reis, eles eram absolutistas. Lembra que a professora mostrou para vocês o que é ser um rei absolutista? O que eu fiz? O que eu fiz para mostrar para vocês o que era um rei absolutista? Isso, né? Então, o rei, ele era absolutista, então ele queria mandar sozinho. Aí veio as ideias iluministas, né? As ideias iluministas eram de liberdade, de igualdade, mas o rei, ele não queria perder o poder. O que ele fez? Ele pegou algumas ideias absolutistas e ele começou a colocar em prática, né? E quando ele começa a colocar em prática essas ideias absolutistas, significa que ele era um déspota esclarecido, ou seja, ele ainda mandava, mas ele tinha algumas ideias interessantes. E no caso do despotismo esclarecido, ele traz o racionalismo, né? Ele vai fazer um planejamento para obter lucro, para obter progresso no seu reino. Então, o déspota esclarecido, ele continua mandando, mas ele começa a ter uma nova forma de olhar e governar, certo? Então, se a gente colocar ali na número 2, como que a gente monta a resposta? A gente pode colocar que por causa das ideias iluministas, os regimes da monarquia, né, começaram a trazer progresso para os seus reinos, mas ainda com concentração de poder. Essa seria a resposta da número 2. Então, né, os regimes monárquicos, usando as ideias iluministas, trouxeram progresso para os seus reinos, mas ainda concentrando poder. Tudo bem na 2? Tá, vamos lá. Vou repetir então. O problema é repetir igual. Não sei se eu vou repetir igual. Nunca consigo repetir bem igualzinho. Vamos lá. Os reis absolutistas, acho que vai ficar melhor. Os reis absolutistas usaram as ideias iluministas para trazer progresso para os seus reinos, mas ainda concentraram o poder. Ficou melhor. Tudo bem agora? Vamos para a próxima? Tá bom. Na número 3, olha lá. Você avaliaria a conjuração mineira que vem depois de reinos? Ai, meu Deus do céu. Franciele do céu. Deixa eu pensar. Os reis absolutistas usaram as ideias iluministas para trazer progresso para os seus reinos, concentrando o poder. Tá bom agora? Então, para 3.
Você avaliaria a Conjuração Mineira como uma tentativa de levante de caráter popular? Isso, eles ainda concentraram o poder na mão deles. Isso. Isso mesmo. A Conjuração Mineira foi de caráter popular? Sim ou não? Conjuração Mineira, caráter popular? Sim ou não? Não. Por quê? Foi de elite. Resposta do número 3. Porque a Conjuração Mineira foi de elite e não teve participação popular. Pronto. Respondeu a número 3. Certo? Vamos para 4? Lá, o tempo está correndo. Alguns membros da elite escravista foram identificados como participantes do movimento conspiratório em favor da República na Bahia. A que fatores você associa essa participação, uma vez que, por serem donos de escravo, não tinham interesse na abolição da escravidão? Por que a elite, né, então, participou da Conjuração Baiana, apesar de que era uma revolta mais popular? Por quê? Porque se a Bahia se tornasse uma república, eles teriam livre comércio. Por isso. Porque se a Bahia se tornasse uma república, eles teriam livre comércio. Ok? Na 4? Cinco. Explique a relação entre o bloqueio continental e a fuga da família real portuguesa para o Brasil em dezembro de 1807. Por que a família real veio para o Brasil? Para fugir do bloqueio continental imposto pela França e poder comercializar com a Inglaterra. Respondida a número 5, que a gente já respondeu nas questões quando estava falando dos simulados. Então, para fugir do bloqueio continental da França e continuar comercializando com a Inglaterra. Número 5. E número 6. Qual o objetivo da Inglaterra em estabelecer acordos com o Brasil sobre a limitação do tráfico de escravos? Por que a Inglaterra queria que o Brasil fizesse a abolição da escravidão? Porque escravo não é consumidor. E a Inglaterra queria mais consumidores dos seus produtos. Ela tinha feito o quê? A Revolução Industrial. E com isso, nós respondemos as 6 questões dessa página. Repete a 5. A 5 é do bloqueio continental. Então, para fugir do bloqueio da França. Então, a 5 agora. Para fugir do bloqueio da França e comercializar com a Inglaterra. Deixa eu achar a 3 de novo aqui. Peraí. Certo? 3, que a Fran pediu lá. Porque ela era de elite. Porque era de elite. Isso mesmo. Essa é a resposta do número 3, que a Ana Luísa colocou ali. Certo? A 6. A 6 é... Espera que agora tem que olhar de novo o que era 6. Calma lá. A 6. Para que os escravos
fossem consumidores dos produtos ingleses. Ok? Certinho, gente? Obrigada a vocês. Semana que vem a gente continua, a gente vai falar da Revolução Pernambucana e o finalzinho ali da emancipação do Brasil. E aí a gente já vai deslanchar para frente, tá bom? Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau.